Efésios 4, de 1 a 16, crescendo segundo a vontade de Deus, diz assim: por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Dá uma pausa aí na vírgula, olha para o seu irmão e dá um sorriso e fala: suportando. Isso, vamos continuar, vamos lá? Fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também há uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte. Diga isso, segundo a justa cooperação de cada parte. Efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Vamos orar. Pai, nós estamos diante do Senhor nessa manhã. Somos agradecidos por termos sido resgatados pelo precioso sangue de Jesus e termos sido feito igreja. Senhor, obrigado porque o Teu Espírito habita em nós. Habita em nós individualmente, habita em nós coletivamente. Que nessa manhã o Senhor nos dê a graça de termos uma compreensão maior do tipo de compromisso, de comprometimento e de relacionamento que nós devemos ter com o Senhor e com os santos. Essa é a nossa oração na Tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, ao darmos uma olhada atenta para esse texto que nós acabamos de ler aqui, a gente percebe, ainda que essa palavra não esteja escrita neste texto, né, que a Bíblia fala para nós a respeito de comprometimento. Comprometimento com Deus e comprometimento com o corpo de Cristo. Eu não vou falar aquilo que vou dizer a seguir, porque a nossa igreja tem experimentado aquilo que alguns chamam de fenômeno rodoviária. Porque muita gente chega e vai embora e não fica muito tempo. Não. Graças a Deus, aqueles que têm caminhado conosco neste tempo e têm feito a decisão de estar conosco, têm sido frequentes no culto, mas eu quero um caminho mais excelente nessa manhã. Amém? Amém. Isso, me deixar sem som aqui agora, sem bateria, e eu vou prosseguir falando. A gente percebe, nos dias de hoje, um pouco envolvimento das pessoas no que diz respeito à igreja local. Com certeza você percebe esse fenômeno de movimentação das pessoas, saindo de um lugar e indo para o outro. Quantos percebem isso? É comum nós encontrarmos alguns irmãos em Cristo, que nós vimos ele há alguns meses atrás, conversarmos com ele e descobrirmos que ele já está frequentando uma outra igreja, que ele já está num outro lugar. É ou não é comum? Aquilo que a gente percebe nas relações familiares, de perda de vínculos, a gente vê também na movimentação grande que existe dentro das igrejas. E quais são os motivos que levam as pessoas a se movimentarem tanto assim? Eu elenquei 3 motivos para conversar com você nessa introdução, nessa manhã.
Vamos lá. Primeiro motivo, por causa de escândalos, ou erros que são erros absurdos no que diz respeito a alguns líderes. Isso acontece? É óbvio que acontece. A gente sabe que essa movimentação acontece por conta disso. Segundo motivo, porque o Espírito levou a isso. Porque o Espírito Santo, de repente, falou ao coração daquela pessoa que o tempo dela naquele determinado lugar havia chegado ao final, e então ela vai para um outro lugar, segundo a direção do Espírito Santo. Acontece, mas eu confesso para você que isso aqui é em menor número. Terceiro motivo, porque estão confundindo igreja com prestadora de serviços. É aquela mentalidade de clientela. Eu estou num lugar, de repente alguma coisa ali naquele lugar não está saindo como eu gostaria que saísse, e aqui eu não estou falando de escândalos ou de erros que são erros absurdos, ok? Não está me satisfazendo mais, não está mais me dando prazer, não é? Então o que eu faço? Eu pego, eu saio daquele lugar e vou para outro. E isso acontece porque muitos filhos de Deus têm sido mais filhos deste tempo do que filhos de Deus de verdade. Eles estão sendo engolidos ou extremamente influenciados por uma cultura que nós podemos chamar de cultura de consumismo. A igreja é um lugar que tem que me agradar em tudo, senão eu saio dali e vou para outro lugar, comigo é assim. E ao olhar para um texto como esse, que nós lemos aqui nessa manhã, a gente percebe que Jesus deseja que nós estejamos envolvidos em três coisas, ou, para seguir aquilo que é o tema da mensagem nessa manhã, Jesus deseja que nós cresçamos em três áreas. Vamos ver quais são elas. Primeiro, crescer em unidade. Paulo diz: rogo eu, prisioneiro do Senhor, que vocês vivam de maneira digna da vocação de vocês. O que é vocação? É o nosso chamamento do mundo para pertencermos a Deus. E qual é essa maneira digna? Primeiro, essa maneira digna é uma maneira em que eu vivo crescendo na unidade. E esse é o tema dos primeiros versículos aqui. Uma outra versão das Escrituras, no versículo de número 3, vai dizer que esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade do Espírito. Ou seja, um convite para nós lutarmos, trabalharmos, ou como diz uma outra versão das Escrituras, fazer tudo que compete a nós para mantermos unidade. Diga para quem está do seu lado: unidade está no coração de Deus. Eu já disse aqui em outro momento, que uma vez uma pessoa disse assim: olha, eu gosto de ir em igreja lá na igreja Três Pontinhos, porque lá na igreja Três Pontinhos a gente entra, cultua, vai embora e ninguém sabe da gente, ninguém tem nada a ver com a nossa vida e seguiu o seu discurso. Isso não é o modelo do Novo Testamento. O modelo do Novo Testamento é que nós andemos juntos em unidade, entendendo que Deus usa esse esforço meu para produzir algumas coisas no meu caráter que são necessárias serem produzidas. Irmãos, eu já disse aqui, amar o próximo que está lá na África é fácil. Amar o próximo que está lá na Austrália é fácil. Amar o próximo que convive conosco diariamente, com as suas manias, com os seus ranços, com as áreas dele que ainda precisam ser trabalhadas pelo Senhor Jesus, esse é o desafio. É aqui que mostra se nós estamos crescendo no fruto do Espírito ou se nós não estamos crescendo no fruto do Espírito. E há uma batalha para que nós não vivamos em unidade. Você se lembra de um determinado momento, Jesus no seu ministério expulsava demônios, e aí alguns começaram a dizer: ele expulsa demônios pelo poder de Beelzebu. Ele expulsa demônios pelo poder do diabo. E aí Jesus vai dizer: gente, acorda. Uma casa dividida contra si mesma não pode prevalecer. E o trabalho de Satanás, a batalha do diabo dentro de um corpo, dentro de uma igreja, ou dentro de expressões menores desse corpo local que são as células, é colocar um contra o outro. Eu acho muito interessante que um dos comentários da Bíblia Shed
Shedd acabou colocando lá que diabo, um dos significados, é aquele que coloca um contra o outro. Há uma batalha para que nós não vivamos em unidade. Há uma batalha por parte de Satanás, mas a nossa velha natureza é autocentrada também. A nossa velha natureza herdada de Adão, que a Bíblia diz que nós temos que fazer morrer, ela é autocentrada, ela não quer estar preocupada com o outro, ela não quer que ninguém pise no seu calo, ela não quer perdoar, ela não quer andar em humildade. E a unidade, irmãos, a unidade da igreja expressa a beleza de Cristo para o mundo. É por isso que há tanta batalha para que não haja unidade. Há tanta batalha para semear discórdia, fofoca e tantas coisas, às vezes, no meio dos cristãos. E aí, quando alguma coisa aparece nesse sentido, o que a gente faz? Ou melhor, o que os cristãos têm feito nos dias de hoje? Eles saem de um lugar e vão para o outro, até terem algum problema lá naquele outro lugar também, e saírem de lá e irem para outro, e ficarem pulando de um lugar para o outro lugar, sem que o seu caráter seja transformado à semelhança de Jesus Cristo, e essa é a vontade de Deus para nós. Aí no texto, Paulo, que está preso, ele vai falar sobre algumas virtudes, por exemplo, humildade. É preciso humildade para nós vivermos em unidade. Porque se o orgulho estiver tomando conta da minha vida, eu não vou admitir nada. Eu vou ser aquela pessoa de ego muito sensível, muito ofendidinho. Ninguém pode fazer absolutamente nada para mim, que eu já explodo, porque eu estou com a razão, e etc e tal. Quantos compreendem o que eu estou dizendo aqui? Segundo, mansidão. Outras versões das Escrituras traduzem como gentileza. É preciso ser gentil uns com os outros. O pedido de por favor, o dar a preferência para o irmão, na hora coisas do dia a dia, na hora do cafezinho, na hora de pegar água no bebedouro. Eu estou na frente, mas eu tiro o copo e eu entrego para ele. Gentilezas que demonstram o desejo de viver em unidade. A compreensão do corpo. Quantos entendem? Eu estou falando de coisas simples aqui, mas existem coisas mais profundas. Ele vai falar aqui, por exemplo, também de longanimidade, que poderia ser traduzido também como paciência. É aquele irmão que ele faz um negocinho, aí ele faz outro, e ele faz outro, e você escolhe ter um longo ânimo para com ele, acreditando que Jesus também transformará o coração dele como ele transformou o seu coração. Amados, a verdade é que Jesus gosta de chamar pessoas difíceis para fazer parte da sua igreja. Por isso eu estou aqui, por isso você está aqui. Amém? E Ele vai trabalhando conosco, para que o nosso coração fique mais sensível ao seu desejo e à sua vontade. E aí o texto vai dizer, suportando-vos uns aos outros. Aqui suporte não é o suporte de você segurar ou de ajudar. Aqui o suporte é tolerância mesmo. É você tolerar. Então o cristão não pode ser tolerância zero. E ele não pode ser tolerância zero, por quê? Porque há motivos inúmeros. Há motivos inúmeros para que ele se esforce pela unidade. E quais são esses motivos? Há um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Espírito. Todos nós estamos gozando das mesmas realidades espirituais pela graça do Senhor. E essas coisas devem ser muito maiores diante dos nossos olhos, irmãos, do que as coisas que vêm para nos dividir ou nos separar. O que nos coloca juntos na igreja em adoração não é um time de futebol, não é o timão. O que coloca junto a gente aqui na igreja não é uma causa política, não é uma causa ideológica, é algo muito maior do que todas essas coisas. É o próprio Deus que nos salvou e nos colocou num mesmo corpo para experimentarmos realidades espirituais. Por isso é desejo de Deus que nós cresçamos em unidade. Irmãos, quando a gente olha para o texto, eu vou ler de novo aqui. Há somente um corpo e um só Espírito, como também uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual age sobre todos, está em todos.
Há motivos fantásticos para a gente andar em unidade. E aqui eu me lembro de um versículo que está no livro de Provérbios, onde há um convite aos filhos dizendo: filho meu, ouve as minhas razões, inclina o teu ouvido. Tem coisa que às vezes nós temos razão, mas por causa de uma realidade maior, nós ouvimos as razões de Deus e escolhemos continuar por causa disso. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Amados, isso vai forjando em nós uma mentalidade de compromisso e vai fazendo a gente crescer no que diz respeito ao nosso relacionamento com o outro. Todo mundo de longe é bonito, irmão. Todo mundo de longe é bonito. É a hora que você bota os cabras junto, é que a gente começa a perceber coisa que a gente não tinha percebido. Então, cresçamos em unidade. Diga para o seu irmão: cresçamos em unidade. Em segundo lugar, o texto diz: crescendo, ou melhor, o segundo apontamento da mensagem, nós devemos também crescer na semelhança de Cristo. Uma pergunta que eu gostaria de fazer para introduzir esse assunto. Hoje, você é mais parecido com Jesus Cristo do que nos primeiros meses da sua conversão, do que no primeiro ano da sua conversão? Amados, se não houver um engajamento da nossa parte na busca da semelhança de Cristo, se nós afrouxarmos isso, o que vai acontecer com a nossa vida espiritual? Ela vai ficar estacionada, certo? Errado, ela vai regredir. A medida da estatura de Cristo, como está colocado nesse texto, é algo que nós devemos perseguir. Em oração, na meditação das Escrituras, quando situações se apresentam diante de nós no dia a dia, a gente fazer aquela pergunta que já virou até filme, né? Nos passos de Jesus, o que eu faria? O que eu faria se fosse Jesus tomando a decisão? Como que eu pensaria em caminhar nesse assunto? E, amados, há muitos dentro da igreja sofrendo de nanismo espiritual. Quem sabe o que é nanismo? Nanismo é aquele distúrbio que faz com que a criança não cresça e ela vai envelhecer e ela vai continuar do mesmo tamanho. Espiritualmente falando, eu gosto de fazer esse tipo de coisa. Se os nossos olhos fossem abertos, nós iríamos ver muita gente com nanismo espiritual. Gente que está envelhecendo e gente que não cresce. E nós precisamos crescer espiritualmente. Olha o que diz o versículo 13 do capítulo 4. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Escute, o nanismo é a condição de tamanho de um indivíduo cuja altura é muito menor que a média de todos os sujeitos que pertencem à mesma população. E por que o nanismo acontece? Dá uma cutucada no seu irmão e fala que a sua mente não fique lá fora. Agora é hora de você prestar atenção na mensagem. Fala para ele aí. Obrigado. Quais são as questões que levam alguém ao nanismo? Primeiro, questões genéticas. Quem aqui nasceu de novo, levanta a mão. Então, geneticamente não tem problema. Você nasceu da semente de Deus. Amém? Segundo, questões ambientais. E isso diz a respeito do clima que nós, como igreja, produzimos aqui nos nossos encontros para crescimento espiritual ou não. Isso é responsabilidade nossa como liderança da igreja. E terceiro, nutrição. Aí comer a tua responsabilidade, não é, crente? Abrir a Bíblia em casa e ler. Ok? Ler bons livros que vão impulsionar você a crescer espiritualmente. Isso está sob a sua responsabilidade. Amém? Nós precisamos deixar, irmãos, de sermos crianças em Cristo. Qual é uma das características das crianças em Jesus Cristo? Você vai olhar, é a agitação. Vai de um lado para o outro. De um lado, uma criança em Cristo, às vezes ele ouve alguém pregar, ele não consegue discernir no meio da pregação algum tipo de veneninho que está colocado ali dentro da pregação. Algum tipo de coisa que é uma coisa absolutamente humana, não tem nada a ver com o Espírito de Deus, não tem nada a ver com as Escrituras, é uma criança. Não aprendeu ainda. E nós precisamos nos libertarmos de toda meninice, amém, queridos? Crianças são ingênuas. Crianças são ingênuas. E nós não podemos ser ingênuos.
Nós temos que ser maduros no discernimento espiritual. Amém, queridos? E crianças são agitadas, como nós já dissemos aqui, não possuem firmeza. E nós precisamos ter firmeza de caráter. Isso só vem com maturidade espiritual. Então, se o texto diz que eu tenho que crescer na semelhança de Cristo, fica a pergunta: o que eu tenho feito para crescer à semelhança de Jesus Cristo? Se eu percebo o chamado nanismo espiritual na minha vida, quais são as atitudes que eu preciso tomar daqui por diante para voltar a crescer espiritualmente? Porque se eu estacionei, eu estou regredindo na minha vida espiritual. Eu preciso crescer na semelhança de Cristo. E tem uma imagem, não sei se é anterior, ou é essa que o camarada está olhando no espelho. É aquela história do missionário que serviu um tempo na África. E não deu tempo dele fazer muita coisa, mas ele cuidava das pessoas lá, ele era médico, então resolvia a questão das doenças das pessoas lá na África e tudo mais. E mais tarde um missionário chegou naquele campo missionário, naquele lugar onde ele servia, e aí começou a falar a respeito de Jesus, que Jesus era um homem muito bom, que andava por todo lugar fazendo bem para as pessoas, cuidando das pessoas. A tribo começou a conversar entre si e disseram para aquele missionário: esse homem já esteve aqui. Porque aquele missionário se parecia tanto com Jesus, que a descrição de Jesus podia ser vista na vida dele. O Senhor deseja que nós cresçamos espiritualmente, amém, queridos? Terceiro, o Senhor deseja que nós cresçamos no serviço. Olha o que diz o versículo de número 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. E um pouco mais para o final fala de cada parte do corpo, cumprindo a sua função, para que o corpo cresça espiritualmente, para que o corpo amadureça espiritualmente. Então há uma função no corpo de Cristo que foi designada a você para fazer. Amados, nunca esteve na mente de Deus aquilo que entrou na igreja à medida que a história da igreja passava. Aquela história de clero e os leigos. Nunca esteve na mente de Deus isso. Ao olhar para esse texto aqui, a gente vê muito claramente que a função daqueles que estão em posição de liderança, dos apóstolos, dos profetas, dos pastores, dos mestres, é o quê? Promover o ensino para que o corpo seja aperfeiçoado e o corpo efetue a obra do ministério. Há um termo que é usado às vezes quando pastores se encontram. Mas diz uma coisa para mim, você está em tempo integral? Quando eles fazem essa pergunta, eles querem dizer: você está só trabalhando na igreja, você tem um trabalho secular? Mas a rigor, olhando para esse texto, cada cristão é ministro de tempo integral. Cada cristão serve ao Senhor, seja na escola, seja na faculdade, seja em casa, cuidando dos filhos, educando os filhos para o Senhor. Ele está servindo a Deus o tempo todo, na igreja, está envolvido com a obra do ministério. Por que a igreja tem um pastor? Por que Deus dá um pastor para a igreja? Porque a ordem é essa, viu? Deus não dá igreja para pastor, Deus dá pastor para a igreja. Quantos entendem o que eu estou falando? O pastor existe por causa da igreja, e não a igreja por causa do pastor. Por que Deus faz isso? Para o aperfeiçoamento dos santos. A palavra no grego é katartizo, uma palavra que era usada para descrever, para juntar ossos que estão quebrados. Deus está usando a liderança da igreja para aperfeiçoar os cristãos dentro da igreja, para que eles executem a obra do ministério. E aí, crente às vezes gosta de sair pela tangente. Quem já ouviu a frase: o ser é mais importante do que o fazer? Levanta a mão. O ser é mais importante do que o fazer. Quem já ouviu? Obrigado. Está certo? Está certa essa frase? Claro que está. Mais importante é quem você é do que o que você faz. Mas escute, isso pode ser usado como desculpa para que você não sirva, para que você não trabalhe pelo crescimento do corpo de Cristo? Obviamente não. Porque se você é, você... você está muito quietinho. Se você é, você...
As árvores se conhecem pelas folhas bonitas que elas têm. É isso que o texto bíblico diz? Não. A árvore se conhece pelo fruto que ela produz. E serviço faz parte, irmãos. Eu me lembro, por exemplo, quando Jesus curou a sogra de Pedro. Pedro ficou muito bravo, estou brincando, não ficou bravo não. Mas Jesus curou a sogra de Pedro. E eu gosto da ordem que o texto bíblico diz. Depois que ela é curada da febre, imediatamente ela levantou e começou a servir aqueles que estavam dentro da casa. E a ordem é essa. Eu fui curado do meu problema de pecado. A graça de Deus alcançou o meu coração. Eu nasci de novo, Jesus perdoou os meus pecados. Logo eu sirvo. Vamos olhar para Maria. Aquela, se fosse segundo a classificação de faixa etária dos dias de hoje, aquela jovem ou adolescente que Deus visita, que o anjo visita e diz, olha, você vai dar à luz a Jesus. Qual é a frase de Maria? Aqui está a serva do Senhor, faça-se em mim conforme a tua palavra. Ou seja, em certo sentido, são aqueles que escolhem servir a Deus, que trazem Jesus para o mundo, que revelam Jesus ao mundo. E eles não só revelam Jesus ao mundo, mas enquanto eles servem, eles encontram Jesus no serviço. Como assim, pastor? Nunca leu lá em Mateus? Que quando a um destes pequeninos o fizeste, a mim o fizestes. No serviço nós encontramos o Cristo. Ele se revela a nós em facetas que nós ainda não o conhecíamos. Amém? À medida que nós crescemos no serviço para com a igreja. Agora, servir nos custa, irmãos. Servir nos custa. E aqui eu volto de novo para falar a respeito da mentalidade que tem tomado conta do mundo hoje. Ninguém quer servir, quer ser servido. Irmãos, a gente vive um momento assim, né, que a gente acha que a gente é cliente em todo lugar que a gente chega, em todo lugar que a gente vai. Agora eu faço uma pergunta para você. Se Cristo serviu, quem sou eu para não servir? Isaías 42:1 diz assim, o Senhor diz, aqui está o servo, o meu servo, a quem eu fortaleço, o meu escolhido, que dá muita alegria ao meu coração, pus nele o meu espírito e ele anunciará a minha vontade a todos os povos. De quem esse texto está falando? A respeito do teu Senhor. Vamos lá, uma outra coisa, Isaías 52:13-15, em muitas Bíblias, esses versículos, antes deles vem o subtítulo, o servo sofredor. O desejo do Senhor é que nós sirvamos. Abre de novo em Efésios 4:16, por favor, a sua Bíblia. Pronto? De quem todo o corpo. Quem aqui é membro do corpo de Cristo? Levanta a mão. Então diga aí para o seu irmão. Então eu estou dentro desse versículo. Fala para ele, eu estou dentro desse versículo. Então vamos lá. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte. E aí vai a minha pergunta. Qual é a tua parte? Qual é a tua parte? Porque se você não está cooperando com a tua parte, o corpo está sofrendo por conta disso. É aquela mente, irmãos, que se eu estou inserido... Vamos pegar uma família que é um corpo menor para a gente entender. Vamos pegar a figura da mãe dentro da família. Se a mãe adoece, quem sofre? Já vai os filhos, o marido não sofre. Nós estamos lascados, meus irmãos. Se a mãe adoece, quem sofre? Todos em casa sofrem. Se o pai, que é a cabeça da família, toma uma decisão errada, quem vai sofrer? Todos. Se uma criança desenvolve um problema, Deus nos livre disso, quem é que vai sofrer?
toda a família, porque nesse pequeno corpo, cada um é afetado por aquilo que cada uma das partes faz, e assim é na igreja. O meu pecado afeta o corpo, as minhas decisões espirituais afetam o corpo, e quanto mais gente toma a decisão de crescer em unidade, de crescer na semelhança de Cristo e de crescer no serviço do Senhor, mais esse corpo se fortalece, mais esse corpo é ministrado, mais esse corpo se torna uma expressão viva de quem Cristo é aos olhos do mundo. Amém, queridos? Então, concluindo nessa manhã, para mostrar para você as suas responsabilidades como cristão, há 3 áreas que há desejo em Deus que nós cresçamos. Quais são elas? Vamos lá? Cresça em 2, cresça em na semelhança de Cristo. 3, cresça no. Então vamos lá para você se lembrar. Cresça em unidade. Isso vai custar alguma coisa. Cresça na semelhança de Cristo. Isso vai custar alguma coisa. A salvação é pela graça, crescimento espiritual tem a nossa cooperação para que o crescimento espiritual aconteça. Terceiro, cresça no serviço. Amém? É desejo de Deus que nós não vivamos uma vida religiosa. Domingo é dia de ir para a igreja. E o meu serviço ao Senhor é aquilo que eu faço 1h30, 1h40 no domingo. Depois o restante da semana ou o restante do domingo é meu. Já cumpri a minha obrigação. Quem já ouviu? Já cumpri a minha obrigação. Então agora, sabe aquele meme? Hoje é sexta-feira, né? Aquele meme assim, já cumpri minha obrigação. Agora eu estou livre. É bom falar coisa do dia a dia que o pessoal se identifica, né? Todo mundo ri, todo mundo lembra. Então cresçamos naquilo que é o desejo de Deus, examinemos nossa vida à luz do que foi dito e assumamos compromisso, de fato e de verdade, com o corpo e com o Senhor do corpo. Fica de pé em nome de Jesus, querido. Ministério de louvor, por favor. Irmãos, nosso trabalho como liderança da igreja, às vezes é buscar aperfeiçoamento para tentar entender cada vez mais a mente desse tempo. E como chegarmos com o Evangelho de uma forma efetiva para que as pessoas ouçam a mensagem da salvação. Amanhã cedo mesmo estou indo para Campinas, num bate e volta. Das 3 às 9 da noite tem curso, acabou o curso, volta de novo para Araçatuba. Por quê? O pós-cristianismo está avançando exageradamente sobre a nossa nação. Você não está percebendo? Que cada vez mais parece que a gente vai entrando dentro daquilo que a Europa está experimentando. Essa fase, esse espírito que eles chamam de pós-cristianismo. Ah, pastor, mas hoje em muitos cursos a gente ouve falar de espiritualidade. Sim, espiritualidade, mas não espiritualidade bíblica. O discurso da espiritualidade, os homens não têm problema com ele. Os homens têm problema com Jesus, é o único caminho. E nós precisamos entender cada vez mais como atingir as pessoas. Agora, se essa é uma preocupação da liderança, o corpo facilitaria muito se não fosse engolido, assimilado pela cultura presente lá fora. Se nós entendêssemos que nós não somos clientes, nós somos parte do corpo de Cristo. Que nós entendêssemos que há motivo para estar junto, para abençoarmos a vida uns aos outros. Há mais motivos para estarmos juntos do que para não estarmos juntos. Porque há uma só fé, um só Senhor, um só batismo. Nós temos a mesma esperança de que daqui a pouco esse céu se rasgue e o noivo venha nos buscar. Nós estamos todos caminhando para o mesmo lugar. E que nós suportemos uns aos outros. Dá um sorriso para o seu irmão e fala, suportar.
que a gente batalhe pela unidade. Amém? Vamos cantar de novo? Tu és meu fundamento? Vamos adorar Jesus? Pergunta aí para quem está do seu lado, e a gente está junto nesse troço ou não está? Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração, amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração, amor que faz mudar o mundo. Digno desta canção, só tu és, Senhor. Você é digno, levante suas mãos e cante a Deus. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, dos meus dias. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Ó, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Ó, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração,
Diga assim: Senhor, qual é a minha parte? Se você não sabe qual é, diga assim: qual é a minha função no corpo de Cristo? Vamos orar pela igreja, pelo crescimento do corpo, para que cada vez mais esse corpo seja belo, seja uma noiva linda, perfumada, bem adornada, para que quando o noivo vier, ele tenha prazer de nos encontrar. Vamos orar. Não ore essa oração que é desprovida de todo egoísmo, que é uma oração que é feita pelo corpo. Clame ao Senhor. Clame pelo fortalecimento da igreja, pela libertação de toda a mentalidade mundana. Nós somos filhos de Deus. Nos recusamos a entrar no segundo espírito deste tempo. Nós nos comprometemos, nós temos compromisso. A nossa vida está sendo construída no firme fundamento. E aquele que edifica, veja como edifica. Se com palha, se com madeira, ou se com prata, ouro, pedras preciosas, coisas que não são destruídas pelo fogo da crítica, coisas que resultam em galardão para a glória do Senhor. Aleluia, eu vou construir. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Levante suas mãos oratórias. Deus, o Senhor do corpo, Ele pertence a ti, pois foi colocado contigo. Senhor, tira todo o mecanismo que nos impede de respondermos aos comandos da cabeça, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Chega perto da pessoa da sua família que está aqui nessa manhã. Se é que não está perto ainda, não é? Vocês estão construindo sobre o firme fundamento. Os valores do firme fundamento devem estar presentes na família. Deus, que cada família aqui representada nessa manhã seja alcançada pela tua graça. Deus, há tantas vozes, há tantas demandas, que nós não sejamos daqueles que se distraem com tanta coisa, mas que os nossos ouvidos sejam colocados na voz que procede do Senhor, que Ele está falando, Pai. Pai, que os lares sejam livres de toda influência, Senhor, que não é influência do Teu Espírito, que a Tua proteção se estenda sobre os nossos lares, que o Senhor derrame fome da Tua palavra nos corações, sede da Tua presença, a fim de que os nossos filhos sejam criados para a Tua glória, e a fim de que o nosso casamento seja uma representação viva do relacionamento de Cristo com a igreja. Abençoa os casamentos, fortalecendo-os. Dá a cada cônjuge, a cada cônjuge sabedoria, a cada pai e mãe sabedoria, Senhor. Eu oro pedindo essa bênção do Senhor em nome de Jesus. E que o amor do Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a igreja em nome de Jesus. Amém. Abraço a todos os três. Desejo uma semana abençoada. Vem em paz.